O voo da mariposa. A humanidade sempre temeu mulheres que voam, sejam elas bruxas, sejam elas livres. 3 irmãs, 3 mortes brutais, apenas um sonho. Um mundo onde homens e mulheres tivessem os mesmos direitos. No dia 25 de novembro de 1960, as irmãs Mirabal, conhecidas pela sua militância na República Dominicana, foram brutalmente assassinadas pelo então ditador Trujillo. Las Mariposas, como ficaram conhecidas, representavam a voz da resistência contra o governo autoritário e violento de seu país. A comoção mundial diante de tamanha crueldade transformou-se em um marco importante para a luta feminista, o Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher, que deu ao feminicídio uma dimensão prioritária no cenário mundial. A luta das mariposas foi responsável por inúmeros movimentos de protesto, mobilizações sociais, sanções de leis e conscientização sobre a importância da igualdade de direito entre homens e mulheres. Enquanto escrevi esse texto, fui surpreendida por uma notícia que chocou o Brasil: a absolvição de André Aranha, o homem que estuprou Mariana Ferrer em 2018. Seria apenas mais uma história de violência contra a mulher, não fosse os requintes de maldade do advogado do acusado. Sim, é isso mesmo. Não bastasse ter sido vítima de estupro, um crime hediondo, Mariana foi exposta e humilhada pelo advogado de Aranha durante a audiência jurídica. Portanto, ela foi duplamente violentada. Além da revolta e da dor que arrancou lágrimas dos meus olhos, a sensação foi a de ter entrado em uma espécie de fenda temporal e desembarcado na Era das Trevas, onde as mulheres eram dilaceradas física, emocional e socialmente. Hoje, porém, as fogueiras medievais têm outra forma, a do escárnio virtual. Ser mulher é sinônimo de luta. Nossa existência está manchada de sangue. Onde tudo isso começou? Perguntei-me certa vez quando ainda era uma menina. Quem disse pela primeira vez que éramos seres inferiores? E por que quedas d'água isso se instituiu como uma verdade? Por que ser mulher virou sinônimo de ser usada e desrespeitada? E como o corpo feminino se tornou território do exercício do poder masculino? Arrisco algumas respostas. Porque temos um buraco no lugar do que deveria ser um pênis? Porque temos uma forma singular de pensar? Porque nossa intuição funciona como uma espécie de dom especial? Ou simplesmente por sermos diferentes? As perguntas feitas por aquela adolescente que queria mudar o mundo ainda ecoam na mulher que me tornei. Tão absurdo quanto cruel, a questão do feminismo ainda nos coloca diante de muitos desafios, e é por isso que a compreensão do processo histórico se faz necessária. Conhecer a própria história é o único meio de transformar a realidade. Os registros factuais revelam que a submissão social da mulher não se deu por acaso. O sistema que se usou chamar machismo está longe de ser algo despretensioso. O que encontramos na observação das primeiras organizações sociais são comunidades agrícolas onde as mulheres exerciam inúmeras funções. Eram lavradoras, pedreiras, parteiras, muitas delas eram filósofas, médicas, conselheiras, e aquelas que possuíam conhecimento sobre ervas e sobre a natureza eram chamadas de curandeiras. Por causa de seu vasto conhecimento, as mulheres tinham um lugar de respeito na então sociedade pré-feudal. A passagem desse tipo de sociedade, onde todos tinham acesso à terra, para o modelo feudal, onde apenas alguns se apropriavam da terra para explorá-la, causou indignação dessas mulheres, que viam na igualdade de direitos a única forma de construção de uma sociedade justa. Elas passaram a usar a influência que tinham para incitar movimentos de resistência, e não demorou muito para que fossem vistas como uma ameaça. Era preciso
calar as vozes de protesto a qualquer custo. Mas, para tanto, era necessário um elemento que justificasse as ações coercitivas, algo que evocasse o mal e que, portanto, precisasse ser combatido. Com a ajuda dos religiosos, que viram naquela aliança uma oportunidade de enriquecer os cofres de suas igrejas, a imagem da mulher foi associada à figura da bruxa, que emerge como representação simbólica desse mal. A sabedoria feminina passou a ser explicada como resultado de práticas de feitiçaria e magia negra, advindas de um suposto pacto com o próprio diabo. Era o álibi perfeito para todas as atrocidades. Mas ainda faltava o ingrediente para que a ideia fosse legitimada socialmente. Foi acrescentado à imagem do mal o discurso de controle, elemento que Foucault nomeia tão bem como vigilância. É a ideia de que os indivíduos precisavam ser protegidos de algo que pode destruí-los. Contra o mal, tudo, absolutamente tudo é justificado. A equação estava pronta. O poder maligno encarnado nas mulheres precisava ser eliminado, sob pena de todos terem as suas almas ardendo no fogo do inferno por toda a eternidade. E por falar em fogo, que símbolo seria mais emblemático para matar as bruxas que as chamas ardentes de uma fogueira? Milhares de mulheres foram condenadas a uma morte cruel e desumana. Elas eram torturadas, presas e queimadas vivas no episódio que ficou conhecido como Caça às Bruxas, mas que foi, na verdade, o primeiro grande feminicídio da história da humanidade. A recém-criada sociedade feudal teve o sexismo como alicerce de sustentação, através do qual os homens foram colocados no lugar de poder, tendo o aval social para exercerem a submissão da mulher. Mas, ao contrário do que se pensa nessa história, a vítima não se vitimizou. O lado belo dessa história maldita é que as mulheres aprenderam a lutar pelo direito de ter os mesmos direitos como seres humanos que somos. A igualdade da qual falamos não se refere a ser igual em gênero, mas em número e grau. Nossa luta é para que o nosso corpo se vista de desejo e vista o que quiser. Um corpo vivo que morra apenas de amor. Queremos o direito de voar livremente. Alê Moitas. Movimento Palestra Sinistro.